Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma gravação de uns Malt Talks. Hoje eu tenho comigo o Fernando Coelho, bem-vindo Fernando. O Fernando ele é fisioterapeuta, atua mais propriamente na parte da disfunção temporomandibular e apesar de não fazer diretamente parte da equipa da Smalt Clinic, ele acaba por colaborar connosco em alguns casos em que é preciso a intervenção de um fisioterapeuta e então eu achei que poderia ser interessante também ter uma conversa com ele e discutirmos também aqui qual é que é o contributo que a fisioterapia pode dar na medicina dentária e principalmente nestes casos de disfunção. Então, eu acho que começámos por falar um bocadinho do percurso do Fernando, como temos começado sempre, como é que a fisioterapia entrou na vida dele e depois como é que ele acabou por afunilar e especializar-se mais nesta parte da questão articular. Por isso eu vou-lhe passar a palavra. Obrigado, antes de mais, obrigado o teu convite para estar a falar de uma área que acho que fazia falta falarmos um bocadinho. A fisioterapia na minha vida entrou talvez com 13 anos, quando tive uma lesão, recorri a um fisioterapeuta e aí comecei a perceber o que é que eu queria para a minha vida, ou seja, com 13 anos decidi que ia ser fisioterapeuta e cá estou eu, passado uns bons anos. Em relação ao que foi o meu percurso, eu iniciei muito pela área desportiva, como quase todos os fisioterapeutas. Joguei futebol, depois passei a ser fisioterapeuta também na área de futebol. Entretanto, depois tive uma ligeira passagem em Espanha por uma clínica privada que faz um bocadinho o trabalho que nós fazemos cá, ou seja, individualizado, 1 para 1. Entretanto, há cerca de 9 anos estou na Tiago Pinhão Terapias Partilhadas, com muito gosto. É uma clínica em que trabalhamos no mesmo contexto, ou seja, 1 para 1. Acho que uma das nossas vantagens é dedicar-nos completamente ao paciente e personalizarmos cada tratamento. Entretanto, a área da ATM surgiu por uma necessidade também de começarmos a perceber que havia muitos casos que derivavam da ATM, que não era nada relacionado com a cervical, com a parte ocular, com o pé, era muito relacionado com a ATM, e então havia necessidade de procurar mais um bocadinho e foi aí que comecei a embardar mais pela área da ATM ou da DTM, como queiras chamar. Ou seja, acabou por ser quase como uma necessidade. Vocês começaram a receber casos que não estavam a encontrar solução para eles e quando começaram a investigar acabaram por encontrar a solução ou o problema, digamos assim, estava relacionado com a ATM. Isto aqui é visto por muitos pacientes também, é assim, há pacientes que não sabem o que é ATM. A ATM não é uma caixa multibanco, ok? A ATM é uma articulação que nós temos aqui na zona do ouvido que liga o maxilar inferior ao resto da cabeça. Ou seja, o maxilar inferior é um osso único que só está preso ao resto da cabeça por uma série de músculos e tendões e ligamentos. E muito provavelmente, mas se calhar até és a melhor pessoa para responder a isso, é uma das articulações mais complexas do corpo humano. Exatamente, como tu sabes, tem discos, tem todo o que é uma musculatura enorme à volta e basta às vezes uma desregulação de um dos lados que vai provocar uma alteração no outro, porque é como tu disseste, um único osso. Portanto, sim, é uma articulação bastante complexa. Pois, ou seja, porque é diferente por exemplo, de um joelho, se bem que no joelho também, se um dos joelhos estiver afetado, também pode ser que do outro sim, vai ter alguma repercussão, não é? Mas não estão ligadas por osso, digamos assim, os dois joelhos, não é? Um do outro, não é dependente um do outro. Exato. No caso da ATM é completamente dependente. Se mexeres à direita vais influenciar à esquerda e vice-versa. Fora toda a ligação que tem também com a parte cranial, com o osso temporal e por aí fora. Pois, e depois, então, é aí que acaba por entrar ainda outro fator que existe essa questão dos ligamentos, do disco e tudo mais, que é de uma zona mais localizada, mas depois existe também a questão de como é que os dentes se relacionam, como é que os dentes se encaixam, que também acaba por afetar se a articulação está no seu lugar, se não está. Ou seja, existe ainda aí mais outro fator que pode e que aumenta a complexidade da articulação e que pode ser também uma causa de problemas. Exatamente, pode ser. Daí a nossa necessidade muitas vezes de recorrer também a vocês, dentistas,
porque efetivamente não adianta estar a tratar uma parte muscular ou articular se não tratarmos tudo que provocou aquela alteração naquela articulação, no caso a articulação temporomandibular. E, então, sendo assim, vocês acabam, no teu dia-a-dia, recebes mais pacientes que vos procuram, ou seja, o paciente procurou-vos a primeira vez porque tem um desconforto, ou tem dor, ou o que é que seja, ou recebem mais encaminhados por médicos dentistas, que procuram uma solução, ou que vocês colmatem alguma situação? Pronto, na verdade hoje em dia acontece um bocadinho das duas, não é? Porque normalmente quando uma pessoa procura um fisioterapeuta, o ponto número 1, quase consensual a toda a gente, é dor, não é? O que acontece ultimamente é que realmente os dentistas têm tido uma alteração na visão, se calhar, do que era o nosso trabalho, ou provavelmente porque também não havia muita gente a trabalhar na ATM, ou muita gente especificada na ATM. E então acabamos por ter tantos pacientes que vêm de dentistas para nós darmos opinião, como para acompanhar o caso, como acontece de aparecer pessoas que já procuraram tudo o que era dentistas, fisioterapeutas, osteopatas, etc., e ainda não têm uma solução para o caso deles e recorrem até nós. Aí, provavelmente, na maioria dos casos, nós acabamos por até primeiro encaminhar para vocês, não é? Para nos darem um feedback, seja da parte articular, se for necessário fazer algum tipo de exame complementar, seja a parte da vossa avaliação, para tentarmos em conjunto chegar a um plano para aquela pessoa que é o indicado. Mas, ou seja, o vosso contributo, o que é que vocês acabam de fazer mais concretamente? Vocês fazem uma terapia muscular, não é? Também. Mas depois também fazem algumas terapias mais articulares, ou seja, mais... Certo. Como te disse há bocado, quando perguntaste... Ou seja, qual é o leque de terapias que vocês acabam por... Dentro da fisioterapia temos um sem números de técnicas que podemos usar para a pessoa, seja porque a pessoa apareceu-nos lá com mais tensão numa masseter, num músculo que está ligado à articulação, por mais dores de cabeça associada que pode derivar de uma alteração na cervical, porque isto lá está. A articulação da temporomandibular é tão complexa quanto, se nós tivermos uma alteração na cervical, provavelmente podemos até vir a desenvolver uma alteração na temporomandibular e vice-versa. Muitas vezes as pessoas não fazem ideia, mas há uma relação intrínseca e então acaba por, se não resolvermos uma coisa, não vamos conseguir resolver outra. Então muitas vezes relaxamento da parte que é tudo que é trapézios, relaxamento de tudo que é suboccipitais, libertação da occipital. Se tivermos alguém que trabalhe, como é o meu caso, trabalhar nas técnicas manipulativas, fazer uma manipulação na cervical, caso seja necessário, a própria ATM, tentarmos de alguma forma mobilizarmos a articulação, ou até tentarmos, claro que isto é um bocado irrisório, porque o disco é difícil de manipular, mas tentarmos que haja ali uma correção. E depois todo o trabalho de casa, que vai desde o ensinamento de alguns exercícios, do relaxamento, tudo que é a mudança de tentar que a pessoa comece a fazer desporto por uma questão de, provavelmente, de stress, se já foi a dentista, se usa goteira, tudo o resto que vai influenciar no nosso resultado, no que nós queremos. Não é? Ok, então, para ver se eu entendi, ou seja, é tudo no sentido de promover o relaxamento muscular, digamos assim, daquele paciente para que a articulação sofra o mínimo de sobrecarga possível. Exatamente. Digamos, Sim, podemos dizer dessa forma. Pronto, e tu falaste da questão da goteira. Pronto, claro que isto é uma conversa agora mais pública, não é? Mas nós já discutimos isto em off várias vezes, não é? E ainda a semana passada isso aconteceu e eu queria trazer esse assunto para aqui, que acho que essa parte é que acaba por ser interessante. Pronto, fizemos esta pequena introdução mais para contextualizar o pessoal que nos vê. Mas tu falaste da goteira, que eu noto, a minha área é mais a ortodontia e existe uma área na medicina dentária que trata mais deste tipo de questões, que é a disfunção ou o que nós chamamos de oclusão. E muitas vezes os pacientes procuram um médico dentista especialista nessa área, que depois também teremos esse colega aqui a conversar comigo mais à frente, noutro episódio, mas eles procuram essa especialidade
E o que eu tenho notado em experiências passadas com outros colegas é que a maior parte das terapias que depois a medicina dentária tem para oferecer é quase sempre uma goteira, passa quase sempre pela utilização de uma goteira. Basicamente a goteira é o quê? A goteira é uma placa que encaixa e abraça todos os dentes e que quando o paciente fecha, os dentes batem todos de forma uniforme nessa placa para que isso alivie de certa forma a sobrecarga na articulação e relaxe mais os músculos, etc. Então, às vezes, pode existir alguma contratura ou o problema ser mais complexo e envolver cervical, etc, etc. E então é aí que pode ser interessante entrar a fisioterapia. Mas o que eu comecei a notar ao longo do tempo foi que o paciente nunca se via livre da goteira. Ou seja, os sintomas melhoravam com a utilização da goteira, mas a partir do momento em que o paciente deixava de utilizar a goteira, tudo voltava outra vez. Pronto, e comecei a tentar encontrar justificações para isto, ou seja, se o paciente cumpre tudo, ou seja, o paciente faz exercícios em casa, o paciente já fez fisioterapia, pronto, já fez tudo o que foi proposto para ele cumpriu à risca. E, no entanto, ele acaba por nunca ficar 100% tratado, a maior parte dos casos, porque depois de largar a goteira, os sintomas voltam. Ou seja, eu comecei a olhar para a goteira, como foi o que falámos outro dia, como quase como uma muleta. Ou seja, nós queremos tratar o paciente com um dispositivo ou com uma série de técnicas, mas queremos que, a dada altura, ele se veja livre disso, não é? Que era a mesma coisa que se utiliza com umas muletas ou umas canadianas. O paciente está em tratamento, ainda não consegue andar a 100% ou não deve, usa umas muletas, ou o que for, a dada altura começa a largar a muleta ou só usa para algumas coisas e a dada altura está tratado e vai à vida dele e já corre e faz o que tem que fazer. E nesta situação, na minha opinião, tem que se procurar uma solução semelhante, ou seja, a goteira sim é mais uma ferramenta que nós temos para tratar este tipo de casos, mas a dada altura nós temos que dar condições para o paciente se ver livre por completo daquele problema. Pronto, eu queria ouvir um bocado a tua opinião sobre isso e qual é que é o teu feedback, porque lá está, tu recebes muitos pacientes, se calhar até mais do que nós, nessa situação, e o que é que tu sentes em relação a isto e o que é que tu sentes que é a abordagem do outro lado dos outros médicos que te enviam com goteira, qual é que é o posicionamento deles em relação a isto? Queria ouvir um bocado isso lá. Pronto, em relação à goteira e falando da minha experiência com a maior parte dos pacientes que já usam a goteira, tem sempre um problema, é que há pessoas que não se conseguem adaptar à goteira. E muito provavelmente quando vão a vocês dentistas, dizem que usam a goteira todos os dias. Não é? E nós sabemos que eles estão a mentir. É uma realidade, não é? E então muitas vezes connosco já têm a facilidade de dizer, olha, eu tenho goteira há cerca de 2 anos, ou há cerca de 1 mês, ou o que seja, mas na verdade eu não a uso sempre, porque aquilo causa-me desconforto. E eu acho que isso será o ponto número 1 para ser abordado por vocês dentistas junto à pessoa, que é, ok, você usa a goteira, mas atenção, esta goteira não é para usar a vida toda, porque eu acho que as pessoas têm muito essa ideia de, ok, o meu primo usou a goteira a vida toda, portanto eu não consigo usar isto nem um mês, quando mais usar a vida toda, então põem de lado e acabam por voltar provavelmente ao início do tratamento, ou até nem o acabam, não é? Acabam certo, por deixar sim, e fazer não ver resultados ou... Pronto, em relação à goteira, é um bocado como tu dizes e como já expliquei da outra vez em relação, por exemplo, ao kinesiotaping ou o que as pessoas chamam as fitas. Nós não as usamos sempre, porque no fundo são muletas e nós não queremos que a pessoa se habitue a uma muleta e que depois, no dia em que não tem muleta, aquilo volta tudo ao que estava antes, ou seja, a resolução daquilo, zero, não é? Zero, porque voltamos ao início e voltamos à mesma lesão que já tinha antes de usar, no caso o kinésio, no caso a goteira. Claro que é uma área mais específica para vocês e tu percebes melhor do que eu essa parte, mas eu parece-me que a goteira não pode ser, primeiro, para usar a vida toda, nem pode ser para pessoas que não se adaptem a ela. Então tem que haver ali uma solução da parte do paciente e da parte do dentista, dizer, olha, vamos chegar aqui a um consenso,
você vai usar X tempo, ou vai fazer isto, ou vai fazer outra coisa qualquer, porque o nosso objetivo a longo prazo será este, que é você não usar e você ter uma vida perfeitamente normal. Eu acho que isso é o ponto número 1 e é a preocupação maior de alguns pacientes que deixam de usar a goteira, que é não se conseguem adaptar à goteira, então põem de parte, não é? Como muitas coisas que nós ensinamos, faça exercício. Que exercício é que faço? Olha, depende daquele que gosta mais. Mas eu nunca fiz, olha, então se calhar começar por pilates ou pela natação e a pessoa nunca vai ter a coragem de chegar à nossa beira e dizer, olha, eu fiz pilates e não gostei nada. Algumas chegam, ainda bem, não é? E este devia ser o contexto sempre, que é, olha, experimentei pilates, não gosto, agora vou experimentar yoga ou vou experimentar natação ou o que for. Qualquer coisa. E acho que aí tem que ser um bocadinho uma conversa entre o dentista e o paciente, não é? E provavelmente tu melhor do que eu consegues imaginar a relação que tens com os teus pacientes, porque eu acho que às vezes há esta dificuldade no caso do paciente, imaginar, não, Ser frontal. é o doutor Paulo, não é o Paulo, é o meu dentista, portanto eu tenho que ouvir o que ele diz e fazer e ponto final, nem vou questionar, e isso é mau, porque eu acho que toda a gente deve questionar, independentemente do que for. Sim, não era tanto aí que eu queria chegar, ou seja, tu disseste isso e eu também noto isso, que é alguns pacientes não se adaptam. Pronto, há alguns que dizem não se adaptam porque simplesmente não fizeram um esforço, ou seja, é óbvio que andar com uma goteira na boca não é tão confortável como andar sem. Então, pelo menos daqueles que não apresentam dor grave, não é? Porque quando têm dor a sério, começam a utilizar a goteira e geralmente, e outras terapias, e melhoram e sentem-se melhor. Mas imaginando que não têm dor, mas por outros motivos, por exemplo, têm um problema articular, uma degeneração a acontecer, algo do género, e está a utilizar a goteira. Mas se ele não fizer um esforço, óbvio que os primeiros 15 dias ele vai estranhar, mas depois habitua-se. Mas a maioria dos que diz que não se adapta, eu acredito que não é tanto por essa questão de não querer colaborar e tudo mais, porque eu noto que os pacientes de DTM, que são pacientes que têm disfunção temporomandibular, a sério, são pacientes colaboradores, porque são pacientes que sofrem a sério também. Então, eu acho que, e ainda outro dia vimos um caso desses, que eu disse porque é que ela não se adaptava e ainda ninguém lhe tinha dito à paciente o porquê é que ela sentia isso. Ou seja, ela usava a goteira, dizia que não se adaptava e dizia que não conseguia respirar bem. Porquê é que ela não conseguia respirar bem? Não conseguia respirar bem porque a garganta, aquilo que nós chamamos de área axial mínima da garganta, daquela paciente em específico, já era tão constrita que quando ela utilizava uma goteira, a goteira ocupa um certo espaço em termos de altura verticais na boca, que isso faz com que a mandíbula dela rode para trás ainda, e isso faz uma constrição ainda maior na garganta dela. Então, aquela paciente não está a dizer aquilo por manha ou por receio ou por falta de colaboração, sim, nada disso. Ela realmente não respira com a goteira. Eu quis te explicar foi exatamente os casos que não é por isso, atenção. Certo, sim. Eu percebo que há muita gente que, lá está, nem todas as bocas são iguais, como nem todos os joelhos são iguais, nenhum é igual. E então nós não podemos fazer chapa 5 para toda a gente. Exatamente. Eu acho que é um bocado aí que tu queres chegar, que é o caso de, tenho uma alteração, ou no caso tenho uma disfunção da temporomandibular, goteira para toda a gente e siga a marinha e vamos aí. Sim, não é? Eu percebo que, lá está, é o que estás a dizer, cada caso é um caso e nós temos que personalizar o tratamento, independentemente da vossa área dentária, como da nossa, não é? Portanto, percebo o que estás a dizer e faz todo sentido. Eu acho que primeiro a pessoa tem que ser avaliada, tem que fazer um plano, e foi isto que nós falámos da outra vez, tu mostraste-me até o plano da paciente, impecável, com tudo que eram avaliações necessárias da tua área para tentares elaborar o melhor plano possível. E aí nós também temos que seguir um bocadinho esse mesmo caminho, que é, olha, isto não adianta, nós andamos aqui a trabalhar e vir cá todos os meses ou todas as semanas, se depois não houver todo o resto do trabalho, seja do dentista ou seja nosso, não é? Depende da área que estamos a tratar. Sim, porque aqui o que eu tenho notado e a conclusão que eu cheguei é que a área que pode
desbloquear a maior parte destes pacientes que utilizam goteira e que estão dependentes da goteira para ter conforto e que ninguém consegue resolver a 100% o caso deles e dar-lhes alta definitivamente, porque depois de tirarem a goteira os sintomas voltam. Essa área cheguei à conclusão que era a ortodontia. Por uma razão muito simples. Há muitos médicos que não concordam com esta visão, alguns deles porque não sabem o poder de movimentações que existe hoje dentro da ortodontia, que é em que sentido? Se o paciente, nós queremos lhe dar contactos, que é o que fazemos com a goteira, uniformes quando ele fecha, de forma a aliviar a tensão na articular e muscular. Ele já fez todo o trabalho da parte muscular para remover contraturas, etc. Faz essas terapias em casa, exercícios, e também já está controlado dessa parte. No entanto, se ele tira a goteira, a maneira como ele fecha, se os dentes não estiverem a encaixar de forma perfeita e de forma equilibrada, o sistema desequilibra-se outra vez. Ou seja, o sistema é o quê? É a articulação e os músculos e dentes. Se o sistema está desequilibrado quando está sem goteira, é normal que os sintomas possam voltar. Pronto, óbvio que existem outros fatores, como o sistema nervoso central, como tu falaste, do exercício físico e tudo mais. Vamos retirar esses que vêm desse ponto, o stress, etc. Ou seja, se nós temos, quando o paciente fecha, há dentes que batem primeiro, ou os dentes não batem de forma uniforme, ou quando ele faz os movimentos excursivos de deslize do maxilar inferior, não são os dentes que têm que trabalhar nesses movimentos que estão a trabalhar, a única especialidade capaz de devolver isto ao paciente é a ortodontia, colocando os dentes na posição correta e relacionando os dentes do maxilar superior com o inferior de forma correta. Se a ortodontia consegue isso, a ortodontia, depois de entrar a parte de DTM e de tratar os sintomas e nos dar condições para nós podermos movimentar os dentes, é a única capaz de tirar a goteira para sempre ao paciente e de lhe dar alta de forma definitiva. Agora, porque é que ao longo dos anos isto foi-se construindo de que a ortodontia não poderia contribuir para estes casos? Porque antigamente não existia algo na ortodontia que, na minha opinião, é a grande evolução da ortodontia dos últimos anos, que é aquilo que nós chamamos de ancoragem esquelética. A ancoragem esquelética basicamente é um ponto de apoio que nós colocamos no osso do paciente, seja em qualquer lugar da boca dele, que nos permite apoiar a força para realizar a movimentação dos dentes, sem efeitos secundários. Por exemplo, antigamente, se nós queríamos movimentar um dente para a frente, nós apoiávamos isso em dente também. Então, a toda a ação há uma reação, ou seja, se eu empurro um dente para a frente, mas estou a apoiar essa força no outro dente, os dois dentes vão se movimentar. Claro que havia formas de controlar, mas havia sempre efeitos colaterais daquela movimentação. Com a ancoragem esquelética isso não acontece, ou seja, nós temos controle total sobre a movimentação que está a acontecer e permite-nos fazer movimentos que antes não dava a fazer. Por exemplo, se eu queria empurrar um dente para a frente, eu podia apoiar no outro dente de trás, mas se eu queria empurrar um dente para cima, eu não tenho onde apoiar, porque não há dentes em cima para eu apoiar. Sim. Então, a ancoragem esquelética permite-nos hoje em dia empurrar dentes para cima ou empurrar dentes para baixo, que automaticamente isso retira logo, de forma muito rápida, logo no início do tratamento, essas interferências que existem quando o paciente fecha e há dentes que batem primeiro. Que é o que geralmente provoca este tipo de desconfortos. Geralmente são pacientes que quando fecham, o primeiro toque acontece lá atrás e isso aí faz com que o maxilar e a articulação saiam fora do sítio e ele a seguir procura uma posição de maior conforto e de mais contactos. Ou seja, bateu primeiro, se a articulação estiver bem assente, ele só bate num dente, mas se ela sair fora do sítio, ele vai tentar buscar mais estabilidade, digamos assim. Só que isso depois provoca contraturas porque os músculos estão sempre a ser chamados a trabalhar para manter naquela posição onde há mais contactos de dentes. Pronto, isto é difícil de explicar ao paciente. É difícil, claro. Muito provavelmente este episódio vai ser mais complexo do paciente
perceber, mas se ele já ficarem com as ideias gerais já vai ser bom. Acho que quem vai acabar por beneficiar mais desta conversa até vai ser médicos, dentistas, para tentarem olhar mais para este lado da visão da ortodontia em casos de DTM. Então lá está, com o tempo o que é que acabou por acontecer? Como a ortodontia não tinha ferramentas para fazer este tipo de movimentações, a DTM deparava-se com este problema e dizia assim: eu agora gostava de pôr estes dentes na posição correta. Perguntava ao ortodontista e o ortodontista dizia que não era possível fazer esses movimentos, ou que para serem feitos o paciente tinha que ser sujeito a uma cirurgia e ser operado por um cirurgião maxilofacial. Então, claro que ficava logo descartada essa hipótese e acabava por condenar o paciente a darem-lhe estabilidade através de uma goteira, muitas vezes para sempre, outras vezes de forma temporária, mas recorrente, ou seja, utiliza agora durante 6 meses, depois melhora, depois, passado um ano, piora outra vez, volta a usar, e andamos nisto. Então acho que o importante a reter é esta capacidade que existe hoje em dia de fazer movimentações dentárias que antigamente não eram possíveis de normalizar um bocadinho a articulação através do encaixe ou seja, nós darmos uma oclusão, ou seja, um encaixe entre os dentes do maxilar superior e inferior, equilibrado, de forma e uniforme, com as forças dissipadas, com os dentes que têm que trabalhar nos movimentos de lateralidade e frontais, os adequados, ou seja, os incisivos a trabalhar na guia incisiva e os caninos a trabalhar nas lateralidades. Isto tudo com o paciente com a articulação assente no sítio dela. Ou seja, quando eu finalizo o tratamento ortodôntico e vejo que os dentes estão todos a bater corretamente, eu tenho que garantir que eles estão a bater corretamente, mas que a mandíbula, o maxilar, está posicionada no sítio certo. Por isso é que às vezes eu vejo isso, assim, isso em congressos, pelo menos da minha área, quase não se mostra uma imagem de uma articulação, o que é, na minha opinião, podes alterar todos os resultados que mostras só derivado disso. Ou seja, eu posso ter um paciente que morde assim aqui atrás e eu mando avançar e trincar e tiro uma fotografia, aquele paciente está tudo equilibrado se eu olhar para aquela fotografia. No entanto, aquela articulação não está assente no sítio, aquilo não é a realidade. Ou seja, não dá para mostrar um caso ou uma fotografia se nós não tivermos um TAC que mostre que aqueles dentes são daquela articulação. Okay? Só dessa forma é que dá para dizer assim, este caso está estável. Okay? E isso não é mostrado desta forma. Isso basicamente lá está o nosso corpo a arranjar estratégias para conseguirem chegar ao que quer, não é? Porque nós, por exemplo, temos uma escoliose e uma escoliose não deixa de ser uma adaptação que o nosso corpo fez, certo? Só para explicar que uma escoliose é uma alteração da coluna, um S, não é? Por assim dizer, que é uma coisa, parece uma coisa muito feia, mas a verdade é que muita gente as tem. E essa escoliose foi uma adaptação do nosso corpo, como há várias do nosso corpo que vão aparecer. Como tu estás a dizer também na parte da ATM, na parte da dentição, no fundo, é o nosso corpo que nos leva a que isso aconteça. A pessoa tem uma DTM, começa a ter dores passado algum tempo, mas aquela alteração já vem desde lá atrás e nunca foi corrigida. Portanto, a pessoa tem a função, mas não é a função optimizada, é uma função adaptada, digamos assim. Sim, e essa frase foi boa. Só que ainda existe outra questão, que é quando a função não está otimizada a 100%, o sistema começa a envelhecer mais rápido. Ou seja, há dentes que não deviam ter desgaste com 30 anos e começam a ter, esses dentes começam já a ter desgaste. Há músculos que não deviam ter contraturas e começam a ter contraturas. Sim, já a questão do disco, não é? O disco pode já estar com degeneração, dá discos que não é suposto, não é? Com a idade, 30 e tal, 40 ou com degeneração, ou deslocados, ou seja, nós já sabemos que existem certos tipos de relação dos dentes que propiciam o disco a escapar. Ou seja, o disco basicamente é o quê? Uma cartilagem
que existe entre o osso do maxilar inferior e o osso do crânio, e ele faz a interface entre os dois ossos para eles não roçarem osso com osso. Podemos dizer desta forma. Pronto, tem uma série de funções, tanto de lubrificação como de nutrição de toda aquela região. Existem muitos pacientes com disco deslocado ou semi-deslocado que quando o paciente abre a boca ele acaba por apanhar outra vez esse disco, que é quando se ouve o tal clique que muitos pacientes sentem. Ou seja, o existir o clique não quer dizer que pronto, já começa a dar um indício que pode existir ali algum problema, mas não quer dizer que seja o fim do mundo. Pode não haver problema nenhum associado a isso, desde que não haja dor, então pode não haver problema nenhum associado. Mas se o paciente de repente deixa de ouvir o clique, isso não quer dizer que o disco voltou para o sítio que deveria estar. Isso quer dizer exatamente o contrário. Se o paciente ouve um clique e o clique desaparece de um dia para o outro, ou depois a meio do tratamento, isso quer dizer que aquele disco fugiu completamente para a frente e que já não dá para ir buscá-lo outra vez. Ou seja, isso é o pior cenário que existe. Apesar do paciente achar que desapareceu o clique, que bom, já estou bem, já estou tratado. Isso não funciona dessa forma. E também eu não conheço ninguém que já tenha recapturado um disco de um paciente adulto. Eu não conheço ninguém. Apesar de haverem alguns super-heróis que dizem que o fazem, mas nunca ninguém me mostrou realmente com imagens, antes e depois, com ressonâncias magnéticas, que realmente fizeram isso. Mas aí nesse caso, imagina, o disco sai, digamos assim, o que é a vossa possibilidade de fazer? Não há muito a fazer pela articulação, não é? Pelo disco em si, não é? Sim, pelo disco em si não há muito a fazer. Óbvio que cirurgicamente dá para fazer uma recaptura do disco cirúrgica. Está-me a escapar agora como é que se chama esse discopexia, é ir buscar o disco, mas em casos muito específicos é que isso se faz. Agora, a pergunta tem que ser, o disco escapou, está completamente deslocado, mas a articulação em termos ósseos está ok, não existe dor, não existe inflamação na câmara articular. Se não existe nada disso, não há problema, ou seja, houve ali uma adaptação daquela articulação e daquele sistema ali naquela zona ao facto de já não ter ali o disco. E geralmente até o que acontece é aqueles tendões que passam ali acabam por fibrosar um bocado e acabam por trabalhar um bocado como um disco adicional, digamos assim. O problema não são estes pacientes que são altamente adaptáveis. O problema são aqueles pacientes mais suscetíveis em que, quando um disco escapa, há sempre ali um período a seguir em que existe uma remodelação óssea, tanto do côndilo, ou seja, da mandíbula. Eu estou a tentar falar de forma que o paciente compreenda, porque se for com nomenclatura médica ninguém apanha nada. Ou seja, o Cláudio no final disto tem que conseguir resumir mais ou menos o que nós falámos aqui, não é, Cláudio? Se isso não acontecer, falhamos, compreendes? Então, ou seja, o disco, que é o que faz a interface, desloca-se. Logo a seguir há ali uma remodelação e readaptação daquele côndilo. Se essa remodelação é 100% eficaz, pronto, está tudo ok, não tem dor, readaptou. Agora, há pacientes que isso não acontece, que são pacientes mais suscetíveis e inicia-se uma degeneração que às vezes não para se nós não lhe dermos o máximo de condições possível para a degeneração parar. Certo. Que condições são essas? Estabilidade muscular, estabilidade oclusal quando há contactos, diminuição da sobrecarga, lubrificação extra da articulação, uma série de fatores que podem, redução do stress, uma série de fatores que podem aumentar a sobrecarga daquela articulação. Aumentamos a sobrecarga, já não existe nada lá a fazer interface, ou seja, não temos almofada nenhuma entre os dois ossos, quando ele pode começar a reabsorver, até que há casos que nós temos de pacientes que começaram a desenvolver assimetrias do queixo, porque se um dos lados começa a diminuir o volume, o queixo começa a desviar para lá, para aquele lado. Casos graves, em última instância, que poderão ter que colocar uma prótese de côndilo. Ou seja, no fundo, basicamente é tentar travar a degeneração. Do côndilo
da melhor forma possível para a pessoa não ter que ir para É a que cirurgia. tentarmos controlar o máximo de fatores possíveis que tiver na nossa mão para o corpo remodelar aquele osso e estabilizar aquela degeneração. Porque quem vai, no fundo, estabilizá-la sempre vai ser o próprio organismo do paciente. Agora, nós temos é que dar o máximo de condições possíveis para isso acontecer. E lá está, e essas terapias podem envolver, e envolvem muitas vezes, goteira, durante um período de tempo, mas a dada altura, na minha opinião, tem que entrar sempre a ortodontia, porque nós podemos parar aquela degeneração com a goteira, porque a goteira retirou a sobrecarga, mas quando removermos a goteira e depois fazemos um novo TAC e vemos que a degeneração parou, por exemplo. No entanto, a seguir o paciente sente-se melhor e deixa de utilizar a goteira. A degeneração pode reativar, porque quando o paciente está sem goteira, existem interferências quando fecha, ou seja, há dentes que batem primeiro do que outros, ou seja, existe instabilidade do sistema quando ele está sem goteira. E isso pode reiniciar a degeneração. Então, a ortodontia é a única que a seguir pode dar a estabilidade para sempre àquele sistema todo. Só que ortodontia é que é essa? Não é a ortodontia do passado em que não se fazia, não se utilizava a ancoragem esquelética, porque essas movimentações, a maioria das vezes, são movimentações complexas e que não dá para fazer de outra forma, hoje em dia já dá, e também tem que ser um diagnóstico muito mais preciso, que é o tipo de diagnóstico que nós utilizamos hoje, que é um diagnóstico em 3 dimensões. O que é que isto significa? É que o diagnóstico do paciente não é feito com um raio-x em 2 dimensões, nós chamamos de uma ortopontomografia, e uma teleradiografia. Era o que se utilizava antigamente. Infelizmente, hoje ainda se utiliza muito só isso, mas, na verdade, tendo em conta a tecnologia que existe hoje em dia, estar a olhar só para essas 2 imagens, para fazer um tratamento que é altamente complexo, como já deu para perceber pela conversa, é muito redutor e é um erro que não tem justificação. Hoje em dia, fazer um TAC à cabeça toda, com o paciente a morder para ver onde é que a articulação está posicionada, se a articulação está com saúde, se não está, todas as medições de todos os ossos da face e da cabeça do paciente. Isso é uma informação tão útil e tão importante que eu não entendo como é que continuam a ignorar, sendo que é um exame super acessível de se fazer, com baixíssima radiação, então eu não entendo como é que ainda se está a ignorar isto. Ou seja, tu sempre que tens um paciente que tens alguma dúvida desse caso, acabas sempre por pedir para fazer exames. Eu nem essa tenho dúvida, nós fazemos sempre. Okay. Ou seja, o paciente vem para estudar o caso dele, nós fazemos isso por padrão, porque eu estou a encontrar situações de degeneração em pacientes que não têm dor. Ou seja, o paciente não tem dor e tem quando a degenerar, por exemplo. E isso assusta-me ainda mais e fez-me começar a pedir, porque quando comecei a adotar este tipo de diagnóstico, eu fazia dessa forma. Ou seja, era aquela fase de transição, não é? Então pedia para alguns que eu olhava e parecia mais complexo o caso, ou que o caso não estava a desenvolver-se tão rapidamente como eu gostaria, só que depois comecei a apanhar algumas surpresas e alguns sustos de pacientes sem dor com degenerações ativas. Então eu comecei a pedir por padrão, porque poderia haver situações em que eu achava que o caso era simples e se o caso tiver uma degeneração articular, o caso passa de simples a altamente complexo e num ápice. Então nós agora já não brincamos, pedimos logo a documentação toda para estarmos salvaguardados e pelo bem do paciente, como é óbvio, que é o mais beneficiado com tudo isto. Sim, porque isso mata um bocadinho naquilo que nós defendemos na nossa clínica, a forma de trabalhar, que é nós primeiro não tratamos exames. O que é que nós queremos dizer isto? Muitas vezes o exame que nos chega parece que não corresponde com a pessoa e às vezes podemos travar alguma lesão futura ou alguma degeneração, no caso de algumas articulações, com algumas estratégias para a pessoa, que até a pessoa diz, olha, mas eu não tenho dor aí, não tenho, mas já tenho aqui, já está a desenvolver aqui um problema e se calhar se conseguirmos de alguma forma já travá-lo, mais tarde não vai ter tantos problemas como poderia ter.
Portanto, eu acho que a vossa ótica acaba por passar um bocadinho como a nossa, que é, de facto, nós não podemos adivinhar tudo, não é? Ou seja, não podemos olhar para a pessoa e dizer, tem isto, ponto. Não. O exame complementar, sem dúvida, que é importantíssimo. Pronto, nós não temos meios para pedir exames complementares diretamente, não é? Sim, tem que passar sempre pelo médico. Claro que isto, eu estou a falar daquilo que nós achamos na clínica, porque também trabalhamos com um médico. Pronto, muitas vezes o que acontece lá em contexto de clínica, não sei se acontece com vocês, mas connosco temos uma dúvida em alguma coisa com algum paciente nosso, o médico está disponível, passa lá na sala, acaba por nos ajudar na avaliação e muitas vezes até acabamos por encaminhar assim. Até posso dar um exemplo prático. A semana passada, um atleta com uma dor no calcânio chata, um atleta de futebol que ia calçar a chuteira e ia ter dor. Chamamos o médico, pedimos a opinião dele, ele aconselhou fazer um tratamento na área dele, tinha disponível ali meia hora, acabou por fazer e o atleta na vez a seguir, quando retomou, disse, realmente fez logo a diferença porque eu senti-me muito mais confortável para treinar, não é? Porque não era o objetivo que ele parasse. Portanto, acho que esta forma de trabalhar, como acho que vocês trabalham também, de todos acabarem por ajudar no caso, acho que é muito importante, lá está, ver o global do paciente. E voltando ao que trouxe aqui esta pequena conversa, pedir os exames ou ter os exames, já ter ali tudo é fantástico, não é? Porque a pessoa acaba por... toda a gente sabe o que é que a pessoa tem, o que é que não tem. Na tua clínica, acredito que as pessoas tendo ali o PDF, ou no caso... Sim, o plano está estabelecido e toda a gente está a par. Pronto, quando não foi um caso, quando são casos complexos, são várias cabeças a pensar no mesmo caso, cada um com a sua... acrescenta a parte da sua especialidade, não é? Mas sim, está sempre toda a gente a par e se não tiver a par está lá disponível o plano detalhado para que o paciente sinta que toda a gente sabe o que é que está a acontecer e em que fase é que está. Mas tu falavas dessa situação da dor, de às vezes não existia dor e às vezes até fica difícil explicar ao paciente que ele tem um problema e não tem dor associada. Sim. Só que lá está, a dor é algo muito, muito complexo e muito relativo. Há pacientes que uma coisa mínima já têm dor, há outros que têm um limiar de dor altíssimo e que não sentem dor nem por nada, apesar de existir um problema grande. Então a dor nem sempre não pode ser a dor o fator para decidir pedir um exame. Okay? Na minha opinião, tendo em conta que este exame em concreto, que é um CBCT, que basicamente é um TAC, é um exame de baixo custo, okay? Por 100 euros tem este exame, ou seja, 100 euros com a quantidade de informação que nós tiramos daí não é nada. É um exame de baixíssima radiação, ou seja, se o paciente faz uma tele, como se fazia antigamente, se faz uma radiografia lateral e uma radiografia frontal, está a receber quase o mesmo nível de radiação que com um TAC. Se estão a seguir, vai de avião a França e volta, basicamente tem o mesmo nível de radiação no corpo que com um TAC, porque o TAC hoje em dia é um TAC digital, então os níveis de radiação são muito mais baixos do que antigamente em que tinha que se imprimir aquelas chapas que o paciente levava para casa. Hoje em dia não, é tudo digital, vai no CD, ou nem sequer vem CD, vem pela internet, abrimos logo. Então não há por que não ter uma imagem do que é que se está a passar, porque aquilo que eu notava, e foi por isso que fomos otimizando todo este processo nestes casos, era que o paciente de DTM procurava-nos, iniciava-se uma abordagem primeiramente sem exames, apenas quase muscular, e por vezes o problema não era muscular e era articular. Por exemplo, o paciente estava com alguma degeneração. E fazia-se toda uma avaliação do tipo, se tem o disco deslocado, se não tem, se o disco está deslocado mas recaptura, se não, tudo baseado em exame clínico. Eu percebo que dá para apanhar isso em exame clínico só, mas eu tenho muita mais confiança se eu tiver uma imagem, ok, de uma ressonância, do que alguém dizer-me assim, eu manipulei o paciente e vi ela abrir a boca e desviou e depois centrou e eu, mediante isso, fiz um diagnóstico. Assim, isso contra uma imagem vale zero para mim, porque é muito mais falível o exame. Depende muito do avaliador, não é? Exatamente, depende do avaliador. Então, acho que não há motivo para não se ter
o exame para se tomar decisões bem mais acertadas, porque está bem que a maioria dos casos, se calhar até é mesmo muscular e até não se passa nada em termos articulares mais graves. Não tenho nenhuma artrite, nada do género. Mas se estiver a passar alguma coisa, não se pode perder tempo com terapia muscular. Okay? Ou seja, não podemos andar 6 meses, 1 ano a tratar o paciente apenas do ponto de vista muscular se naquele paciente está a acontecer uma degeneração articular. Okay? Porque todo aquele volume de osso que está a perder no osso, na articulação, no côndilo, vai ser precioso se, por exemplo, aquele volume ósseo já fosse pequeno anteriormente. Okay? Por exemplo, nas mulheres normalmente é mais pequeno. Se ela perde X% de volume, ela corre mais risco de desviar ou de ter que colocar uma prótese de côndilo quando for velha, algo assim desse género. Ou seja, não dá para perder tempo. E não percebo porque é que se perde tempo se basta pedir um exame. Okay? Pede um exame, olha, olhou, está tudo ok, pronto. Seguimos. Sim, para... e depois ainda tens outra vantagem, não é? Tu consegues mostrar ao paciente realmente o que é que está lá, não é? Sim. Porque há pessoas que gostam de saber, gostam de olhar para as coisas e tentar perceber. Se tu dizes assim, olha, não tem dor, mas tem aqui uma degeneração. Mas o que é uma degeneração? E tu consegues explicar via imagem realmente o que é que está a acontecer ali. E acho que isso é importante também para a avaliação não, para a melhoria do paciente, porque a longo prazo ela vai dizer, eu tinha isto e agora já consegui chegar a isto, ok? Porque às vezes é um bocado como nós, não é? Que tu dizes à pessoa, olha, vai melhorar. Okay, o que interessa à pessoa é melhorar a dor, só que nem sempre para nós é só melhorar a dor, não é? Porque a pessoa até pode melhorar a dor, mas o problema se manter e daqui, como disseste há bocado, daqui a 6 meses está lá de volta porque está outra vez com dor pelo mesmo problema que nós não resolvemos. No fundo é não chegarmos à conclusão o que é que levou ali àquela dor, porque lá está, se calhar no teu caso tens uma base de exame diagnóstico e já sabes, ok, o que levou a isto foi isto, não é? Enquanto nós, se tivermos exames, conseguimos dizer, ok, esta dor, o mais certo é ter derivado desta alteração, aqui ou acolá. E muitas vezes até para nós acaba por ser mais fácil com exames complementares, no caso mais até o raio-x, por exemplo, para aconselharmos a pessoa, olha, antes de fazermos tratamento, ou podemos até fazer tratamento, mas primeiro acho que era o ideal ir a um podologista ou ir a um dentista, no caso da ATM, e portanto eu acho que os exames têm ali uma grande significância, principalmente para vocês, para conseguirem perceber o que é que se passa lá dentro. Mas tu notas que isso é uma abordagem comum? Porque assim, eu com os colegas que vou falando, eu acho que ainda ninguém, ou muito poucos, acordaram para esta situação. E ainda se continua nesta coisa do como nós estávamos no início, que estávamos a adotar este tipo de processos, de vamos andando e vamos vendo. Quando a coisa complicar é que eu vou investigar mais, em vez de ser logo assim, não, eu quero saber já que cartas é que eu tenho na mão para poder jogar. E não, vai-se andando e quando a coisa já começa a complicar é que começam a investigar mais fundo. Só que lá está, quando o caso é realmente complexo, isso pode ser tarde demais e já se ter perdido uma oportunidade crucial de tratamento. Nós o que fazemos é, quando desconfiamos de alguma coisa, o ideal será sempre encaminhar, seja para o médico, seja para o dentista, seja para o podologista. Inclusive nós, por exemplo, lá na clínica temos o podologista, temos o optometrista e às vezes precisamos que nos deem mais dados e alguns deles necessário também fazer algum tipo de exame complementar. Então primeiro encaminhamos para lá, porque lá está, no fundo, como acontece com a temporomandibular, nós não vamos conseguir resolver um problema se a origem estiver lá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo se calhar mais fácil. Se a pessoa tem uma alteração de um membro para o outro, precisa de uma palmilha à partida, não adianta de nada eu aliviar-lhe aquela dor e tal, melhorar e tal, a pessoa vai embora, não faz exercício, continua com a postura que tem, de trabalho, etc. E não foi ao podologista, não corrigiu com a palmilha, vai voltar o problema outra vez. E isto é que nós pomos em cima da mesa à pessoa. Eu prefiro que faça primeiro este processo, vá ao podologista, nós vamos trabalhando nesta área, se o podologista disser, olha, não é preciso nada, a pessoa tem uma alteração pequena, com uma correção assim ou assim conseguimos resolver, siga e pronto.
E a partir daí acabámos por ficar nós com o caso e acabamos nós o caso. Agora, lá está, se nós não o fizermos de encaminhar, Sim, não é o consegue que tu resolver dizes, mais. não é? É tentativa e erro. Ou seja, trato, não melhorou, ok, o que é que eu fiz de mal? Ok, vou mudar isto ou aquilo. Mas chegamos a uma fase em que vamos ter que, obrigatório, ou encaminhar ou pedir alguma coisa. Claro. E não temos outra hipótese. Sim, sim, esse exemplo da palmilha dá um bocado para fazer uma analogia à goteira, quase, porque nesse caso ele tem que usar a palmilha, pronto, tem uma perna maior que a outra, digamos assim, não é? Sim. E vocês não têm a capacidade de fazer crescer a perna, não é? Não é. Mas na questão da boca, nós temos. Ele usa a goteira porque tem dentes que batem primeiro do que outros. Mas na boca, nós temos a capacidade de movimentar aqueles dentes e pô-los todos a bater de forma equilibrada. Então, por que não utilizar essa arma se ela existe? Uma questão é se o paciente não está disposto a fazer tratamento ortodôntico, usar aparelho. Mas isso já é um paciente que não quer ser tratado. Isso nem sequer vamos discutir isso, porque acho que não vale a pena. Estamos a falar de pacientes que querem ser tratados e envolva isso o que envolver. Querem resolver, basicamente. Claro, aqui não é questão quer usar aparelho ou não quer usar. Aqui é assim, isto é o seu tratamento. Você quer fazer, fica tratado. Não quer fazer... É isso, se calhar, e eu falo da minha parte, não sei como é que é a tua, certamente que tens outra experiência, mas... Na minha parte, às vezes, o grande problema é que nós preocupamos demasiado com o que a pessoa vai achar daquilo que nós vamos propor. Nós sabemos... Já passei essa fase. Já foi assim, sim. Eu acho que sim. Nós sabemos qual é o objetivo, qual é o plano, mas depois, eu vou dizer à pessoa que vai gastar isto ou aquilo. Mas é aquilo que tu disseste. O plano é este. A pessoa ou quer ou não quer. E aí depende se a pessoa quer ficar tratada ou não quer ficar tratada. Mas um dos grandes problemas, pelo menos eu falo para mim, na minha área é um bocado este, é dificuldade, porque no fundo nós estamos a vender qualquer coisa à pessoa, estamos a vender um serviço. A solução para o caso. Exatamente. Só que às vezes ficamos com aquele problema de pensar demasiado nela, que é o que não podemos fazer, não é? Porque a pessoa quer resolver o problema. E foi aquilo que tu disseste, quando querem, não interessa o que está à volta, não é? E acho que é isso importante também na minha área, na área da saúde. Eu acho que acontece em todas as áreas ligadas à saúde e que precisam da colaboração do paciente, mesmo, por exemplo, nutricionistas, é tudo a mesma coisa. Só que às vezes a pessoa acha que quer ser tratada, mas no fundo não quer. Quando tu começas a pedir que ela faça isto, ou tem que passar por aquilo e tudo mais, a pessoa chega à conclusão que não quer ser tratada, às vezes. Então, isso nós, lá está, não vamos trazer isso para discussão porque isso não tem discussão possível. Sim. O paciente quer ser tratado, chega, coloca-se à disposição para ouvir um plano de tratamento, esse plano de tratamento é passado e depois ele decide o que é que quer fazer, se quer colaborar ou não. Não vale a pena tentar ir de encontro àquilo que o paciente quer porque ele não tem conhecimento sequer para saber o que é melhor para ele neste aspecto. E isso até podemos falar de aproveitar esse gancho para falar de algo que acontece hoje em dia na ortodontia, que é o paciente querer escolher que tipo de dispositivo ortodôntico vai ser utilizado para ser tratado. Ou seja, que tipo de aparelho é que vai ser usado para tratar o caso dele. Porque hoje em dia as marcas de aparelhos, ou seja, existem vários tipos de aparelhos, não é? Existe o convencional, metálico, existe o convencional estético, que são brackets que são de safira, mais transparentes um bocado, existe agora, que é o que está mais agora em voga, que é o Invisalign, que são umas goteiras transparentes que o paciente pode tirar, e então as marcas de aparelhos começaram a trabalhar no sentido de desenvolver aparelhos mais apelativos para o paciente, mas menos eficazes para tratar o problema do paciente. Ou seja, quem tem que participar no desenvolvimento de tecnologia dos aparelhos são os médicos e os ortodontistas, que têm que dizer assim, olha, eu preciso de fazer este tipo de movimentos, vamos tentar desenvolver uma ferramenta que nos permita fazer isto. Por exemplo, a ancoragem esquelética foi algo que surgiu nesse sentido, ou seja, eu quero fazer este movimento, não consigo. Vamos pensar de que forma é que vamos contornar isto e surgiu a ancoragem esquelética. Isso sim é uma inovação. Agora, a inovação em ortodontia ser no sentido de
aparelhos mais apelativos e mais estéticos para o paciente, mas depois do ponto de vista de movimentações dos dentes e biomecânico são piores, isso aí acaba por não ser evolução, só que o marketing dessas marcas é muito forte e é feito agora diretamente ao paciente. Então, na cabeça do paciente é tudo igual, ou seja, o meu caso, na cabeça dos pacientes, os casos podem ser tratados com todos os tipos de aparelhos, ele vai lá, escolhe um e utiliza aquele. Mas não é assim, tem que estudar o caso, ver qual é que é a ferramenta ideal para resolver aquele caso. Há casos que pode ser Invisalign, há casos que raramente posso já aqui adiantar, há casos que é outro tipo, metálico, o que for. Mas o mais importante é sempre essa base, que é o diagnóstico, que, lá está, junto com a ancoragem esquelética, na minha opinião, este tipo de diagnóstico em 3 dimensões foram as 2 grandes evoluções. Ao contrário do que essas empresas de marketing e de aparelhos que querem vender diretamente ao paciente, estão a tentar fazer parecer. Fazem parecer de que a grande evolução da ortodontia foram os aligners e Invisalign e tudo mais. Isso não foi evolução nenhuma, ok? Isso foi uma ferramenta extra que surgiu, mas que não faz muito mais do que fazia um aparelho convencional, ou na maioria das vezes ainda faz menos. Então, tem que se tentar separar aqui as coisas em relação ao que é realmente inovação tecnológica e que pode oferecer mais qualidade nos tratamentos, ou o que é algo para vender mais, ok? E aqui alguém deveria tentar intervir nesta situação, porque há pacientes que estão a tomar algumas decisões baseadas apenas em marketing e algum marketing enganoso, e isso está a acabar por ser prejudicial a longo prazo para essas pessoas. Porque, no fundo, essas pessoas acabam por fazer esses tratamentos porque é o que elas querem e o que as empresas querem é vender. Exato. Ponto. Sim, a Invisalign é uma empresa que está em bolsa. Okay. Por isso. E depois tu acabas por provavelmente apanhar alguns casos desses que até chegam-te a ti do género, olha, eu usei aquilo, mas isto está igual ou está pior ou não resultou, e o que é que tu fazes nessa situação? Sim, faço em todas. Vamos analisar o caso, é sempre igual, só que assim, um caso mexido dispara logo da complexidade a um caso que nunca foi mexido. E aquilo que eu este ano passou, ainda não fiz essa estatística, mas em 2022 nós temos essa estatística e mais de 20% dos casos que nós temos em andamento na clínica são retratamentos. E retratamentos é sempre muito sensível porque já foi investido dinheiro, tempo, às vezes o paciente tem alguma dor associada, então é muito sensível. Quem vai mexer a seguir tem uma grande responsabilidade para não defraudar novamente a expectativa daquele paciente e para realmente arrumar com o caso dele. Mas o mais grave é alguns pacientes acabam, por exemplo, por utilizar um dispositivo que não era tão eficaz no caso dele. Por exemplo, era um caso que não era um caso de alinhadores e foram utilizados alinhadores para tentar resolver o caso. Porque o paciente fez pressão sobre o médico, chegou lá, disse que queria fazer com esse dispositivo, o médico acaba por ceder por causa da tal situação que tu estavas a dizer, o médico às vezes está a pensar se o paciente vai aceitar ou não o plano de tratamento, etc. Cede, acaba por utilizar um dispositivo que não é tão adequado, sempre na base de que um diagnóstico profundo não foi feito, porque quanto mais diagnóstico nós fazemos, mais longe eu fico de utilizar alinhadores na maior parte dos casos. Okay? Eu não tenho nada contra alinhadores e utilizo, e temos casos de alinhadores, mas a base é fazer o diagnóstico a sério primeiro e ver que movimentações são precisas de realizar. E aí depois decides qual é que é a ferramenta mais eficaz, porque o tipo de aparelho é só um veículo para chegar a um resultado. Eu costumo dar essa analogia, que é o tratamento ortodôntico é como se fosse uma viagem. Pode ser, por exemplo, do Porto para Paris. Se formos do Porto para Paris, eu posso ir de uma série de veículos. Posso ir de avião, posso ir de carro, posso ir de comboio, e eu escolho aquele que é mais eficaz. Mas se eu for do Porto para Nova Iorque, eu não posso ir de carro. Okay?
Então, o tratamento ortodôntico é a mesma coisa. Nós temos que escolher o veículo de acordo com o percurso que tem que ser feito. E o pessoal não está a fazer isso, está a escolher o veículo de acordo com o que o paciente quer, porque o paciente quer algo mais discreto e dessa forma vai aceitar o tratamento e vai-se faturar mais. E isto depois causa, no curto prazo, pode parecer que é muito bom, mas depois a longo prazo vem uma avalanche de retratamentos e de sofrimento pela parte dos pacientes e, na minha opinião, está-se a criar algo que é um problema de saúde pública no mundo todo, porque essas empresas já têm, e é por isso que eu não trabalho com a marca Invisalign diretamente, trabalho com alinhadores, mas com outra marca, porque a Invisalign tem um conflito de interesses comigo como ortodontista e como profissional, porque a Invisalign no Brasil e na América e em Portugal acredito que isso não acontece porque não existe mercado suficiente, porque Portugal é minúsculo comparado com esses países. Estamos a falar na América são 350 milhões de pessoas, no Brasil não sei quantos são, mas se calhar está perto disso. Em Portugal são uns 10. Então o mercado não é interessante para eles, mas a Invisalign no Brasil e na América tem lojas de Invisalign no shopping, onde funciona como? O paciente vai lá, entra, não existe sequer um médico nessa loja, existem vendedores onde é feito um scanner da boca do paciente e depois enviam para a casa do paciente os alinhadores para o paciente ir colocando e vai trocando e faz in-house o tratamento dele, tipo do it yourself. Pronto, já dá logo para perceber que isto vai dar asneira, não é? Só não dá asneira para quem é acionista da Align e da Invisalign, ok? Para esses não dá asneira porque é um mercado gigantesco, como é óbvio, que toda a gente hoje em dia tem algum nível de apinhamento nos dentes ou de dentes desalinhados. Então, está a ver o mercado gigantesco que existe. Agora, isso é o tratamento para essas pessoas? Não, porque não estamos a falar de alinhar dentes. Estamos a falar de equilíbrio do sistema, encaixar os dentes corretamente, degenerações articulares, dor. Estamos a falar de problemas a sério, não estamos a falar de alinhar os dentes. Alinhar os dentes é a coisa mais fácil que existe na medicina dentária. Agora a questão é, não vale a pena alinhar, porque se o sistema não estiver equilibrado, ou vai dar dor a sério, ou algum problema sério, ou então vai tudo voltar a apinhar outra vez e voltar ao que era início, porque o sistema pensa assim, eu estou em tanto esforço, tão desequilibrado, que eu tenho que movimentar outra vez os dentes para algum sítio de equilíbrio, seja desorganizado ou organizado. É assim que funciona. Pronto, o pessoal às vezes diz, falas mal desses, estás a lutar contra a maré, isso é que é o futuro. Opa, o problema é que as pessoas e muitos médicos dentistas perderam a capacidade de pensar para a própria cabeça, okay? E entram no facilitismo, que é isto, que é fazer scan nos pacientes, mandar para a empresa apresenta aquelas movimentações que eles fazem no software, não é? Uhum. E depois ainda vendem aos pacientes como isso sendo um diagnóstico 3D, isso não tem nada de diagnóstico, ou seja, quando nós fazemos o scanner e a seguir o paciente e nós vemos os dentes a movimentarem no software, não é? Sim. Tu sabes como é que é feito? Sim. Pronto. Isso aí não é um diagnóstico, isso aí é uma simulação da movimentação, mas nem sequer quer dizer que essa simulação é possível de acontecer. Exatamente. Isso aí, pronto, é um software que faz ali aquela movimentação e pronto. Isso não tem nada de diagnóstico, mas vende-se a ideia de que isso é um diagnóstico 3D, ou seja, e que os alinhadores vêm acoplados a uma alta tecnologia de diagnóstico 3D. E isso não é diagnóstico 3D porque não existe nada de 3D aí. Hoje em dia já quem embuta o CBCT nessas simulações de movimento, isso já é alguma coisa, mas lá está, só vamos estar a dizer que aqueles dentes estão a movimentar dentro do osso. É a única informação adicional que está a ser passada quando se está a meter a tomografia junto com essa simulação de movimentação dos alinhadores. E isso é muito redutor em relação àquilo que é diagnóstico 3D. Já viste a informação que nós trazemos de articular, posição, respiração, se o maxilar superior é largo o suficiente para ser compatível com o inferior. Pronto, uma série de... Assim, um são 60 slides, o outro é um videozinho de 30 segundos. Okay? Pronto, acho que não há comparação. Claro que quem ainda não abriu os olhos para isto, pronto,
parece que, ou quem está mais distraído, parece que aconteceu aí alguma inovação, mas na verdade não aconteceu e eu acho que o futuro, estes 20% de retratamentos que nós tivemos em 2022, certamente no futuro vão ser muitos mais, porque eu assisto isso diariamente, infelizmente. Ou seja, até para nós, trabalhamos em temporomandibular, em DTMs, isto daqui a uns anos ainda vai ser pior, não é? Pela lógica, porque se nós vamos estar a colocar ali algo dentro da boca que não vai trazer o resultado que era o esperado com a ortodontia, basicamente, ou das duas uma, o problema se mantém ou agrava. Exatamente. Acaba por toda a área médica que atua neste tipo de situações vai acabar por ter mais trabalho, mas quais é que serão? Serão aqueles que estão capacitados para realmente olhar para o paciente a fundo e resolver o problema a fundo, ou seja, procurar realmente a causa das coisas e não ir em cada moda que surge e achar que isso é a solução para tudo. Okay? Porque tudo tem que ser muito individualizado. A partir do momento em que nós começamos a individualizar cada vez mais os diagnósticos e os tratamentos, foi quando nós começamos a obter mais taxas de sucesso. Agora, que queima-se muitos miolos e muitos neurónios, queima, porque para planear um caso é preciso fumegar. Enquanto que, feito dessa forma simplista, é tudo igual, é sempre andar para a frente, e são 30 pacientes por dia, e são 100 numa semana, mas é assim, não há hipótese, não há almoços grátis, e um dia a fatura vem para ser paga, não é? E infelizmente eu acho que isso está para acontecer. Agora, se eu acho que os alinhadores vão desaparecer, eu acho que não, vai acabar por se normalizar, e os ortodontistas, acho que a grande parte deles também já está a acordar para essa situação e a voltar outra vez atrás, porque o pessoal experimenta e vê que aquilo não é bem assim como pinta no software. Pronto. Às vezes os pacientes, é normal eles pedirem e é legítimo, porque eu ponho-me no lugar do paciente sempre. Se eu pudesse tratar o meu caso com algo mais discreto, que posso tirar para comer e para higienizar, óbvio que eu iria escolher esse dispositivo, não é? Agora, se o profissional me diz que esse dispositivo não vai ser tão eficaz e que de cada vez, eu costumo explicar assim ao paciente, porque hoje em dia diz-se também, alinhadores dá para fazer todo tipo de movimentações, dá para fazer quase todo tipo de movimentações, eu concordo, mas de que forma? Ou seja, estávamos a falar de ancoragem esquelética, etc, etc. Quando eu monto uma movimentação apoiada numa ancoragem esquelética e num aparelho fixo, metálico, eu deixo tudo montado de forma a que o paciente não tenha que participar com nada do lado dele, ou seja, ele não tem que meter elástico nenhum, ele não tem que fazer nada, a força está a acontecer e fui eu que a montei e depois vou lá só reativo nas consultas, ok? Nos alinhadores, para eu tentar fazer algo semelhante, eu tenho que montar isso na consulta e tenho que ensinar ao paciente a montar e desmontar isso de cada vez que ele tira os alinhadores, não é? Ou seja, se já é complexo eu montar algumas mecânicas de movimentação dentárias e sujeitas a erro se eu não estiver atento ao que estou a fazer, imagina explicar isto a um paciente que é leigo no assunto e ele ter que fazer isso se calhar 8 vezes por dia, cada vez que come, cada vez que escova, mesmo que beba café tem que tirar porque o café pode deformar o alinhador por causa da temperatura. Ou seja, depois disto explicado, o paciente bate logo, se for minimamente inteligente e estiver aberto a ouvir, de que não é execuível. Okay? Não é execuível, ou a probabilidade de dar asneira é enorme. É dele chegar lá no mês seguinte e ele montou aquilo tudo mal e a movimentação que aconteceu foi contrária à que deveria ter acontecido. Sim. Pá, assim, se estamos a falar de casos complexos, eu quero ter controle total, não quero estar nas mãos do paciente que é leigo no assunto, de estar a montar algo na própria boca, nem pensar nisso. Então eu nem sequer me coloco nessa posição. E o pessoal, depois, alguns colegas que são contrários a esta ideia, dizem-me assim: mas tu com isso, os alinhadores, como são estéticos, são vendidos de forma mais cara, etc, etc. Mas lá está tudo ao contrário, porque eu na minha clínica,
o tratamento ortodôntico tem o mesmo preço, quer seja com alinhadores, quer seja com aparelho fixo, quer seja com o que for. O tratamento é isto. E você vai utilizar este dispositivo e o preço está definido de acordo com a complexidade do caso. A mim não me interessa se é com alinhadores, se é com aparelho metálico, se como que é. Isso não interessa, ok? O resultado, o preço está acoplado ao resultado e não ao veículo utilizado, ok? Então, o paciente aí percebe logo como é que as coisas funcionam. Agora, se os médicos não se posicionam de certa forma, é óbvio que depois dá mais aso a que as coisas corram mal, no meu ponto de vista. Okay? Sem dúvida. Acho que é um bocado por aí. Isto já é um bocado assim extra-tópico, não é? Foi só assim aqui uma à parte, porque é algo que preocupa-me. Porque vejo cada vez mais a acontecer e depois vejo principalmente o pessoal mais jovem a achar isto é quase acreditar no Pai Natal, ok? Eu vejo coisas e eu ouço coisas de médicos mais jovens que preocupam-me e depois preocupa como é que ninguém desmistifica isto realmente assim da forma que nós estamos a fazer aqui. Por isso é que eu disse que se calhar este episódio até pode ser que seja mais útil para essas pessoas do que propriamente para o paciente, porque tem muita coisa técnica e é difícil o paciente, do ponto de vista dele, a reter algumas coisas que são importantes. Mas para alguns médicos dentistas mais jovens, acho que, principalmente ortodontistas, acho que é importante, porque para além de haver essa situação de haver lojas onde o paciente entra e faz ele do it yourself, existem também médicos dentistas generalistas sem qualquer conhecimento de ortodontia que também podem fazer esse tipo de tratamentos com alinhadores, porque a empresa aceita também isso, ou seja, basta tu escaneares ou fazeres um molde, mandas para lá e eles mandam os alinhadores daquele caso. E isso vê-se logo que é o primeiro passo para o desastre. Logo mais está tudo a fazer em casa, não é? Faz o scan em casa, manda para lá e... É isso. E eu não entendo como é que isto chegou a este ponto e como é que as entidades que são competentes deixam chegar a isto, porque se nós extrapolarmos isto para outras áreas, do tipo, eu costumo usar sempre o exemplo da ortopedia. Ninguém vê um paciente a querer escolher que prótese de anca vai utilizar ou entrar numa loja que vende prótese de anca e dizer assim, olha que você venha cá e faz assim em casa, faz você mesmo. Sim, mas na verdade isto na fisioterapia acontece muito, não é? Que a pessoa senta-se e a primeira coisa que diz é, olha, eu quero que me faça isto. Não é? Pois. E quando muitas vezes nem faz sentido, só que o que é que dizem? Porque a minha vizinha veio cá e a minha vizinha tinha um problema no ombro. Está a perceber? Ela veio cá e você resolveu-lhe o problema, mas eu tenho que lhe explicar, olha, se calhar não é o mesmo problema, nem é o mesmo ombro, portanto temos que ir com calma para perceber realmente o que é que atrás cá e como é que a podemos ajudar. Porque é muito isto, e claro, é isso que tu dizes, a nível dos alinhadores é fácil, não é? A pessoa chega lá, viu a publicidade e escolhe aquilo que ela quer, não é? Só que nem sempre o que ela quer é aquilo que realmente é o melhor para ela. Às vezes pode ser que seja, e melhor, isso é o melhor dos mundos, não é? Mas, pela minha experiência, a maioria das vezes não é, infelizmente. E acaba-me a mim dar essa notícia depois do paciente ter comido com publicidade que lhe diz que aquilo resolve todos os casos e que é mais eficaz ainda, e que é mais rápido, que é isto e que é aquilo. E ele chega lá, acha que sabe mais do que o médico e coloca-se numa posição de perigo iminente, porque se ele calha de ir a um médico que seja mais mercantilista, digamos assim, pode influenciar até a vida dele. Okay? Eu costumo dizer que na medicina dentária a sorte é que os pacientes não morrem, porque se morressem ninguém andava a brincar assim com estas coisas sérias. Okay? Essa acho que é a sorte, e a sorte é também o facto de nós falarmos daquilo que é a adaptabilidade do sistema em si. Ou seja, o sistema é altamente adaptável e muitas vezes faz-se muitas asneiras e isso não tem consequências major, porque o sistema adaptou-se, não houve dor, houve uma dor momentânea e depois passou, e essa é a sorte. Ou tem uma contratura crónica e vive mais ou menos com isso, pronto.
Porque se as consequências fossem mais drásticas, se calhar as pessoas olhavam de forma diferente para tudo isto e se calhar alguém metia a mão na bandalheira que isto se está a tornar. Mas pronto, é a minha opinião. Eu acho que se calhar até posso deixar aqui o convite a algum colega que se diga especialista e que faça só, que diz colegas, posiciona-se dessa forma, eu só faço alinhadores, ou eu só faço isto, só faço aquilo. Se quiser podemos conversar um bocadinho de forma aberta para toda a gente. Sim, pode ser que toda a gente ia aprender e ele dava a visão dele, eu dava a minha e tentávamos encontrar aqui um consenso. Agora, quando existe a palavra sempre e nunca, é logo já um alerta vermelho na minha opinião, okay? Porque ninguém é especialista num tipo de aparelho, é especialista em ortodontia. E pronto, que isso sim é que é a grande mais-valia, que é que tu és especialista num leque de terapias e depois utilizas a ferramenta que precisas de utilizar. Um bocado como nós fisioterapeutas. Exatamente, tu não és especialista, sei lá, em... Eu não faço só massagens, não é? Especialista em kinésio, por exemplo. Sim, sou especialista em kinésio. Opa, a kinésio é uma ferramenta que eu uso de vez em quando em casos selecionados. Está lá na malinha e usas quando é necessário, não é? És especialista nisso, ou dizer assim, eu só uso kinésio. Eu sou fisioterapeuta e só uso kinésio. Opa, sim, isto é muito de modas. Não é? Tu falaste agora do kinésio e é engraçado. Eu acredito que os alinhadores também vão ser uma moda. É isso. Porque o kinésio antigamente também era uma moda, agora já nem tanto assim. As pessoas já começaram a ter mais cuidado no uso. Não é que aquilo tenha mal nenhum, não tem mal nenhum, só que nem sempre, nem nunca. Não é? E então a minha ótica sempre foi essa em tudo. Okay? E então bate um bocado certo com os alinhadores, porque efetivamente os alinhadores também eu acredito que seja uma moda que entretanto vai começar a passar no fundo, e o kinésio não passou, mas já não é usado de forma tão massiva, não é? Já não há só especialistas. Sim, mas lá está, mas o kinésio, ou isso também aconteceu, existem pacientes a comprar diretamente essas bandas e a fazerem eles em casa. Sim. Aliás, eu não vou dizer o nome do supermercado, mas o supermercado chegou a vender, é verdade, chegou a vender, e pior, chegou a vender com CD a ilustrar como é que se colocava aqui dentro. Lá está. Eles fazem questão de faça a favor de fazer ser didáticos, claro. E no fundo naquilo tem fundamento, porque o kinésio parece uma coisa simples, não é? Nós usamos umas fitas e é engraçado, chega-se à família e mostra-se, eu sou atleta que agora uso kinésio. Só que aquilo tem uma lógica, não é? Tem que respeitar a parte muscular, as inserções, as origens, tem tudo uma lógica e se for aplicado de forma assim quase aleatória, aquilo não tem muito fundamento, nem tem muito resultado, na verdade. É isso. Eu acho que as áreas médicas têm sempre esse handicap de modas, não é? E o pessoal, quando surgem essas modas, o mercado trata de fazer uma lavagem cerebral tal que há um grande grupo, uma grande porcentagem de profissionais que vai atrás daquilo de forma cega e esquece das bases, que é o que está estudado, o que está publicado e da parte científica das coisas. E deixam de pensar pela própria cabeça durante um período de tempo, até que começa a dar tanta asneira que o mercado vira outra vez e volta outra vez às bases, até vir e surgir outra vez uma onda de modismo. E a ortodontia é especialmente especialista nisso. Já aconteceu no passado com um tipo de aparelhos que eram os autoligados, que também certamente já ouviram falar, que era o bracket, em vez de ter aquelas borrachinhas que é o que prende o arco ao bracket, à peça, era uma portinha e o arco ficava solto lá dentro. E vendia-se esse tipo de aparelhos, também começaram, lá está. O problema começa sempre quando as marcas iniciam marketing direcionado ao consumidor final e não direcionado ao profissional, que é quem vai utilizar a ferramenta. E também começaram a fazer isso, a vender ao paciente a ideia de que esses casos eram mais rápidos, de que esses casos não precisavam de tirar nenhum dente em nenhuma situação, coisas assim. Vender como se fosse uma coisa premium e com glamour e de status social, esse tipo de coisas que nem dá bem para se quer conjugar com a parte de saúde. E pronto. Deu as barracas que deu, não é? É um excelente aparelho em casos bem indicados, não é?
Mas não é assim, não é mais rápido, é mentira, não evita extrações de dentes em todos os casos, nos casos que precisam, quer seja com esse aparelho, quer seja com outro qualquer. Pronto, e foi uma moda. Essa desapareceu, entretanto, os especialistas nesse tipo de aparelho, hoje em dia, sabes em que é que são especialistas, não é? Nem preciso dizer. Não. É verdade. É um bocado triste. É assim, a última vez eu estive a assistir ao último que nós gravámos, opá, e eu fiquei assim, do género, e fui muito negativo, ou seja, se calhar entrei muito em coisas assim mais negativas, se calhar vou tentar ser mais astral, mais alto neste episódio, opá, mas a conversa foge sempre para situações, que é isso que me revolta no dia a dia, são esse tipo de situações, porque ninguém fala disso. Depois eu vou para os congressos e parece que é um tema tabu falar destas coisas. Ninguém toca nestes assuntos, só se fala de coisas, opá, que no fundo acabam por ser irrelevantes para o outcome dos tratamentos dos pacientes. Discutem-se coisas sem... Sim, mas não é só na vossa área, na minha área é igual. Não se fala. Isso deixa-me muito triste, porque os congressos deveriam ser sítios onde o pessoal evoluía e onde se aprendia, se discutia realmente com mente aberta vários pontos de vista para chegar a uma conclusão que beneficiasse o paciente e não. Quem manda nos congressos são as marcas muitas vezes escolhem o line-up, ou seja, sim, quem vai falar mais tempo, as marcas é que escolhem. Então, a partir do momento em que é dessa forma, já estás a ver qual tema se vai falar mais. Ou seja, fica tudo enviesado logo, porque pronto, hoje em dia, provavelmente na área médica, a marca com mais poder económico é a Invisalign, ok? Que está acho que está na Bolsa de Nova Iorque, se não me engano. Então, ela escolhe o line-up, essa lavagem cerebral dos mais jovens começa logo nos congressos que eles veem como sendo uma fonte científica, como é normal, não é? Sim, quer dizer, vou ao congresso, vou aprender. Claro. E quem está a falar mais tempo, supostamente é quem tem mais a ensinar, é neste que eu tenho que estar atento. Só que depois não olham para o que está por trás, da máquina que está por trás disso, e não juntam os pontos todos e depois começam a aplicar, depois começam a sentir-se frustrados porque não resulta em todas as situações, pronto, porque lá está, porque a base não é... Sim, e depois também há outro problema, não é? Se calhar os sítios onde eles trabalham também não promovem com que haja uma mudança nesse pensamento, não é? Porque eu acredito que vocês acabem por tentar partilhar ao máximo da mesma forma de ver o mercado e da mesma forma de ver o paciente e tudo que envolve que é o tratamento, a planificação. É um bocado como nós, não é? Por exemplo, o nosso exemplo é a nível de formação interna normalmente quase toda a gente vai, e quando digo toda a gente estamos a falar de recepcionistas, de médico. Claro. Porquê? Porque até pode nem interessar muito ao médico ou à recepcionista, porque a recepcionista não vai fazer um tratamento como nós, mas o facto de ela saber o que é que se faz, acho que é importante também no facto de chegar lá fora e o paciente chegar e dizer, olha, eu queria fazer isto, então para fazer isto vou encaminhar para este colega ou para aquele. Acho que isso também é importante, o que está ao nosso lado, não é? Porque trabalhando sozinho é mais difícil, mas trabalhando com outras pessoas, esta partilha de ideias acho que é importante para também tu perceberes, ok, espera aí, deixa-me pensar, se realmente ele diz isto, é porque realmente faz mais sentido assim, deixa-me investigar mais sobre isso, se calhar o sítio onde eles trabalham também acaba por promover que eles pensem dessa maneira e que seja o ideal para eles, não é? Assim, tudo nos influencia, não é? No fundo, mas independentemente de tudo, e mesmo na minha equipa, eu quero que se alguém vir que eu acho sobre um caso uma coisa, não é por eu ser o diretor clínico que isso tem que ser uma imposição. Se alguém tiver um ponto de vista diferente e no final, na discussão de ideias, se chegar à conclusão que o que aquela pessoa estava a pensar é o mais correto, é por aí que nós vamos. Ou seja, o objetivo é sempre o benefício do paciente e não de estarem fechados na ideia ou na filosofia do diretor ou de quem comanda a equipa. O objetivo é sempre esse, é serem vários cérebros a discutir uma coisa. Então o que eu
acho, e isso é que devia ser mais fomentado, é as pessoas pensarem pela própria cabeça. Tem que haver conhecimento, mas depois o conhecimento, se não for com um espírito crítico, pode cegar, não é? Porque lá está, porque existem as modas e há muito barulho, não é? Que pode fazer uma pessoa desviar-se daquilo que realmente é o mais correto. Então o que tem que haver, e estamos a falar profissionalmente, como um bocado de tudo na vida, assim. Nós temos de estar sempre atentos ao que existe e ao que há de inovação, o que há de tecnologia, o que é que está a surgir, e ir experimentando até e tudo mais. Mas sempre com espírito crítico e não de forma eu faço porque Eu ele quando diz... estava a dizer da questão da partilha, no fundo é isso, é cada um com a sua visão, tentar partilhar com o outro, seja numa reunião, numa formação, para o outro perceber, ok, eu também faço assim, mas se calhar também posso fazer assim, ou até posso deixar de fazer como faço, e realmente o outro realmente faz sentido fazer daquela forma. E eu acho que isso é que nos leva, se calhar, mais longe, não é? Não adianta de nada, tipo, eu penso assim, faço assim e acabou. E essa é uma grande vantagem das equipas multidisciplinares, não é? Que começa a ser várias pessoas com conhecimentos distintos e mais especializados que contribuem e que vão acrescentando um ao outro. Eu costumo dizer que é como se a soma das partes fosse muito maior do que o todo. Fica exponencial o benefício que se tira de ter uma equipa multidisciplinar ou de não ter, ou de ter uma pessoa isolada. Okay? Mais por isto até do que propriamente por aquela questão que tu há bocado estavas a dizer de o médico até estava disponível e fez logo naquele momento a parte dele que acabava por estar mais indicado ser ele a intervir. Isso é bom também porque otimiza o tempo àquele paciente, não é? Já estava ali e tudo mais, mas eu acho que o grande benefício é mesmo este pensamento em conjunto sobre um problema para o benefício de uma pessoa só, que é o paciente. E lá está, e bate sempre na mesma coisa, que é no diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico é o momento mais importante de qualquer tratamento. E o que eu noto é que é aquele que os pacientes querem que seja feito de forma mais rápida. Ou seja, o paciente às vezes entra lá na clínica e quer que eu no mesmo dia, na mesma consulta, lhe passe o plano de tratamento dele. Quer saber quanto vai custar, quanto vai demorar, o que é que vai fazer, o que é que eu adianto logo tudo. Assim, não dá para fazer isso, a não ser que seja um caso super simples, ok? Se o caso lhe leva de complexidade um bocadinho, não dá para fazer isso dessa maneira porque vai dar asneira, ok? É preciso parar, às vezes reunir intervenientes da equipa que possam acrescentar àquele caso e depois aí sim de estar tudo estabelecido, sentar com o paciente e explicar-lhe qual é a solução para ele. Porque, pronto, lá está, é como se faz noutras áreas, na engenharia, na arquitetura, não é no momento. E lá está, e essa pressão que os pacientes colocam em cima dos profissionais, isso é quase autossabotagem, porque quem vai sair prejudicado se o médico ceder é ele próprio. Exatamente, faz todo sentido. Sim, é um bocado como nós na questão da dor, a pessoa só quer que resolva a dor. Não interessa como, não é? E muitas vezes, se calhar, o nosso intuito principal nem é resolver a dor no momento. É delinear um plano que nós sabemos que vai resultar, se calhar, a um curto, médio prazo. Mas a pessoa, o ponto número 1 é resolver o problema e resolver a dor. Não me resolveu a dor, vou ao próximo. Não é? Assim tem que ser estado à expectativa também, exatamente. Não é? Eu acho que isso foi o que eu falei já no início há um bocado, é o falares com o paciente e o paciente estar dentro da tua onda, digamos assim, para perceber qual é o caminho a seguir. É preciso ter o paciente do nosso lado para, pronto, tanto pela questão de confiança, mas também para ele perceber qual é que é o percurso, porque às vezes o percurso é bem sinuoso e se ele não está preparado, não vai dar. Se há coisa que eu tento sempre é ajustar a expectativa no início em relação ao que é que ele vai sentir, se vai inchar, se não vai inchar, se há algum momento em que vai sentir dor ou desconforto e quais são esses momentos, quais são as dificuldades que nós nos vamos deparar ao longo do tratamento e quais são as opções para as contornar, onde é que ele tem que colaborar, tudo. Porque se ele entra num tratamento complexo, sem a expectativa ajustada, é muito provável que ele ao meio do caminho desista, ou que ao meio do caminho
crie problemas porque não colabora, ou porque está sempre a querer mudar ou quer mudar de profissional, ou está sempre a criar problemas em relação às opções alternativas para contornar os problemas que nos vão surgindo ao longo do percurso. Bom, uma série de coisas. Lá está, é tipo aquela analogia do avião outra vez, é tipo aqueles passageiros que a meio do voo estivessem, por exemplo, sempre a bater à cabine do piloto. Assim, olha, onde é que estamos? Oh, opá, pelo amor de Deus. Sim, já foi tudo explicado. Você sabe para onde vai, só tem que seguir e colaborar, ok? É só isso que você tem que fazer. Confiar, seguir, colaborar. Pode colocar questões, mas pelo amor de Deus não atrapalhe. Faça o que eu lhe digo porque nós sabemos para onde é que estamos aí. Isso é muito importante. Mas requer alguma ginástica psicológica para conseguir. E vocês é a mesma coisa, se calhar até mais, porque dependem muito de, por exemplo, exercícios em casa. Assim, nós dependemos muito de higiene, ok? E já às vezes já é difícil. Às vezes isso trabalho em casa é sempre é sempre complexo, não é? Há algumas formas de nós conseguirmos tentar controlar, digamos assim. Há pessoas que nos dizem logo abertamente, olha, eu não vou fazer nada em casa. Então, é melhor que me digam isto, não é? Exato, eu também prefiro. E eu prefiro que a pessoa me chegue, diga isto e eu diga assim, ok, então em vez de fazermos uma ação, fazemos duas. E nessas sessões vai fazer o tratamento. Ou então temos a outra pessoa que nos chega e diz, fiz isso todos. E nós, pronto, isto também eu não devia contar isto aqui, não é? Mas a experiência leva-nos a isto que é, ok, então faça os exercícios para eu ver como é que se está a fazer correto. E a pessoa não sabe quais é que são os exercícios. E aí é fácil de perceber que a pessoa não faz isso. Sim, isso acontece. É um bocadinho tentar fugir para ali. Assim, nós sabemos sempre, não é? No fundo. Eles, no fundo, só se enganam eles próprios. Nós acontece isso muito em relação à higiene e em relação, por exemplo, na ortodontia, à utilização de elásticos. Ou seja, se o paciente chega à consulta, primeiro, se não os tem colocados e deviam estar, mas às vezes não o têm e dizem algo como tirei agora há bocadinho lá fora, ou almocei agora e tirei, ainda não pus, e eu peço para colocarem e eles têm imensa dificuldade em colocar. Se tiveram que fazer aquilo, sei lá, 8 vezes por dia durante um mês e chegam ali no mês seguinte e ainda não conseguem, é assim. Bate certo com só que no fundo eu posiciono-me sempre da mesma forma. Isso geralmente é mais até adolescentes, não é? Que é sempre uma fase mais complicada. Assim, eu explico aos pais que eu não faço milagres, eu não vou ser eu que vou andar em casa atrás deles para colaborarem e os últimos prejudicados são eles. É um bocado por aí. Mas fico sempre frustrado porque, em última instância, se nós formos a analisar, é sempre culpa nossa, porque nós é que temos que motivar aquele paciente para ele colaborar e tê-lo do nosso lado. Isso faz parte também do nosso papel. Não é só dizer assim, tens que usar, se não usares, problema teu. Não é bem assim. Então, claro que há pacientes mais complicados do que outros, mas eu tento sempre meter o ónus do meu lado, do género. Se ele não está a colaborar, é porque eu não consegui motivar o suficiente e ele não está a ver o benefício que vai tirar daqui. E isso muda um bocado o jogo, mas é muito mais exigente psicologicamente também para nós como médicos posicionarmos-nos desta forma, porque assim, nós não vamos conseguir mudar o mundo, não é? Mas autorresponsabilizar-nos por tudo, eu acho que pode ser sempre bom, ok? Porque muda estratégias, faz-nos otimizar estratégias e acho que o que sai daí acaba por ser sempre bom. Ora bem, estamos com quanto tempo? 1h22. Se calhar então encerrávamos por aqui hoje, não? Não sei se chegamos a metade, mas não sei se tens alguma coisa que achas que ainda estava aí nos tópicos que querias abordar. Aquela questão da alta e da passagem, vocês para nós para vocês, qual é a tua opinião no caso de, por exemplo, tens um caso que sabes que vai necessitar de fisioterapia em alguma parte, se tu passas, se não passas, e como, não é? E como, porque acho que isso é importante depois a comunicação entre os dois. É assim, nós passamos porque... Agora, como passas? Passas com o plano de tratamento e todos os exames que fizeste, tudo delineado. É assim que eu faço a passagem. Ou seja, quando ele chega a vocês, ou eu tenho alguma dúvida específica e eu ainda estou a diagnosticar o caso, ok? E digo assim, olha, eu
acho que pode ser isto, mas não tenho a certeza do que eu investiguei. Vê se entra dentro do teu âmbito e se podes ser tu a desbloquear o diagnóstico deste caso. Essa é uma das coisas. Ou então, se o caso já está diagnosticado e está em andamento e tudo mais, e vocês já há uma fase em que têm que contribuir, aí é bem mais fácil. Vai chegar a vocês, já sabes com o que é que vais fazer, o que é que vais entrar. Mas existe uma parte de diagnóstico também do teu lado. Certo. Porque a questão do passar é quem é que diagnosticou. É isso que tem que se definir. Se veio a mim o paciente e eu diagnostiquei e está diagnosticado, ok. Segue e ele executa da mesma forma que na minha clínica ia executar, imaginando que ele tinha, por exemplo, uma desvitalização para fazer. Essa parte da desvitalização já está diagnosticada, então neste caso é o Miguel, olha, vais fazer este procedimento, pronto, e ele exato, não precisa perder o tempo com o diagnóstico. Sim. Neste caso é a mesma coisa, se já está, é mais fácil. Se não está, ainda estamos aqui numa fase de investigação e o paciente tem que estar consciente disso, ou seja, ainda não sabemos bem o que é que se passa, estamos a investigar, vai ao Fernando, porque ele pode ser que ele consiga, pode ser que entre dentro do âmbito da área dele e que ele consiga desbloquear. Sim, eu acho que nos últimos anos tem sido importante esta partilha, esta facilidade com que nós acabamos por, com dentistas, com outros médicos, acabamos por falar. Porque acho que é muito importante, até, lá está, voltando ao que já disse atrás, a partilha acaba por nos levar ainda mais longe. E acho que lá está, a preocupação número 1, paciente. E assim conseguimos falar, nós com os médicos, vocês connosco, e chegar ao consenso de dizer, ok, então agora esta fase, se calhar para si, olha, na minha ótica é melhor primeiro ir ao dentista, e ele depois fala comigo, e a pessoa chegar ao dentista e dizer, não se preocupe, o Fernando já falou comigo, já me disse o que é que se passou, então vamos fazer assim. Eu acho que isto dá um conforto incrível à pessoa, claro. Porque sabe que não está perdida, e acho que isso tem que ser assente sempre, não é? Porque lá está, a pessoa quando nos procura é por algum motivo, então nós já temos a confiança da pessoa, então temos que mantê-la, não é? Se vai, olha, e como já aconteceu, eu confio nesta pessoa, portanto, eu gostava que fosse lá e que pedisse uma opinião, quando ele puder. Eu, entretanto, falo com ele, não se preocupe, e quando chegar lá, ele já saberá o caso. E vocês exatamente a mesma coisa, ou seja, ser aqui uma janela de passagem de um lado para o outro. Mesmo que sejam em clínicas diferentes. Mesmo que sejam em clínicas diferentes. Que é o que neste caso acontece, não é? Exatamente. Porque, assim, porque é que nós não integramos fisioterapeuta lá na clínica? Porque a fisioterapia é um mundo, ou seja, para estar a integrar a fisioterapia na minha clínica tinha que colocar uma carrada de profissionais só por causa dessa área. Então eu decidi focar na medicina dentária, que já tem muitas subespecialidades, não é? E já é complexa o suficiente, e lá está. E depois a fisioterapia encaminho para clínicas especializadas. Sim. Também tem um leque de profissionais dentro dessa área, também com subespecialidades. Isso acho que é muito mais eficaz do ponto de vista económico e de recursos, e mesmo do ponto de vista, se houver boa comunicação, como neste caso, exatamente, do ponto de vista do resultado para o paciente. Porque senão, se formos a fazer desta forma, todos os sítios têm que ser hospitais com... Exatamente. E mesmo dentro da mesma estrutura em hospitais, essa comunicação às vezes é difícil, ok? Não é? Certíssimo, é verdade. Então, não há mundos ideais. O que tem que, na minha opinião, haver é isto que acontece aqui, que é filosofias de abordagem mais ou menos semelhantes, não é? Certo. Que é para, se eu te mando o paciente, mas não te mando com a documentação que era importante para tu analisares aquele caso, opá, assim não dá, assim mandas, então vou começar tudo de novo a investigação. E é isso que tem que ser ajustado entre os vários profissionais, que é, temos de estar todos a olhar para as mesmas coisas. Não, por exemplo, a mim não pode... Agora, mandas-me um paciente e mandas-me uma tela e uma horta. Assim, eu vou começar o caso e investigar do zero outra vez. Okay? Claro. Ou seja, o paciente vem e diz assim, escusa trazer primeiro, porque o outro exame que eu vou meter em cima abafa por completo esse e traz logo a mesma e ainda mais informação. Então, é isso. Quando vem um lado ou vai para o outro, seja em que sentido for, já tem que ir com um contexto, não é? E se já houver exames, levar exames, isso tudo, mas os exames têm que ser os que já sabes que o outro lado certamente vai precisar, mas que não é da tua competência analisar.
um bocado Sim. por aí. E do meu lado é a mesma, acaba por ser a mesma coisa, não é? Pronto, acho que ficámos por aqui. Isto passa a voar. Se calhar ainda ficaram algumas coisinhas por dizer, mas pronto, isto depois depende por onde é que encadeia a conversa, não é? E pode ser que depois haja outra oportunidade Exatamente. para fazermos mais um episódiozinho. uma segunda parte, ok? Por isso, até à próxima. Obrigado por teres vindo. Obrigado E vamos pelo nos convite. ver.